Bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre a luz e as ondas. Quando se falou na aula anterior de luz visível e luz não visível, deram-se alguns exemplos de objetos tecnológicos que as utilizam. No entanto, ficou uma questão. O que é a luz? O que é de facto a luz? Cientistas que ao longo dos anos têm procurado respostas para estas questões, tendo chegado a diferentes conclusões, nem sempre concordantes. Então, resultaram duas teorias. Uma, a teoria ondulatória. Outra, a teoria corpuscular. Na teoria ondulatória, a luz é uma manifestação de energia que se propaga sob a forma de ondas, semelhante às sonoras, mas de comprimento de onda muitíssimo menor e frequências extremamente mais elevadas. Relativamente à teoria corpuscular, a luz é constituída por pequenas partículas, que são os fotões. Não possuem massa e transportam energia. Considerando esta teoria ondulatória da luz, esta comporta-se como uma onda com determinadas frequências característica dos tipos de luz, visível ou não visível. Estas ondas denominam-se ondas eletromagnéticas ou radiação eletromagnética. Apresentam semelhanças e diferenças relativamente às mecânicas estudadas no tema do som. Nas ondas luminosas, luz visível e não visível têm natureza ondulatória. A luz resulta da vibração de uma propriedade elétrica e outra magnética, sendo por isso uma onda eletromagnética. E tem este sentido. Portanto, tem a vibração magnética, vibração elétrica e a sua direção de propagação. Como as vibrações elétricas e magnéticas ocorrem perpendicularmente à direção em que a luz se propaga, a onda de luz é transversal. Portanto, as ondas de luz são transversais. Essas ondas eletromagnéticas podemos então compará-las com as ondas mecânicas. Nós temos aqui um pequeno quadro onde falamos das ondas eletromagnéticas, ondas de luz visível e não visível, e ondas mecânicas, ondas na água, numa corda, numa mola e ondas sonoras. Temos então nas ondas eletromagnéticas, resultam de vibrações elétricas e magnéticas associadas a cada ponto no espaço, são ondas transversais, propagam-se nos materiais sólidos, líquidos ou gasosos e propagam-se no vácuo à velocidade de 300 milhões ou 300 mil km por segundo. Aqui é 300 milhões metros por segundo. Relativamente às ondas mecânicas, resultam de vibrações mecânicas nos corpos de um meio material, podem ser ondas transversais, como as que ocorrem na água, numa corda, numa mola ou longitudinais, como o som, e que também podem ocorrer numa mola. Propagam-se em materiais sólidos, líquidos ou gasosos e não se propagam no vácuo. Relativamente às ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, existem algumas semelhanças. Essas semelhanças é que se propagam então nos meios materiais e transportam energia de um ponto para o outro, propagam-se nos diferentes meios com uma velocidade que depende das características dos meios, podem representar-se através de ondas caracterizadas por determinadas frequências e comprimentos de onda, podem ser detectadas também através de sensores específicos. São algumas semelhanças entre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Relativamente às diferenças que existem entre este tipo de ondas, apenas as ondas eletromagnéticas têm possibilidade de se propagar no vazio. Em geral, também, as ondas mecânicas atingem a sua velocidade máxima em meios mais rígidos, sólidos. As ondas eletromagnéticas atingem a sua velocidade máxima no vazio. A luz e as grandezas características das ondas. Portanto, uma representação temporal de uma onda eletromagnética. Temos então o nosso período T, que é o tempo correspondente a uma oscilação completa. E este período vem em segundos. É o tempo de uma oscilação completa. Temos depois a nossa amplitude.
e a nossa amplitude é o afastamento máximo dessa nossa onda relativamente à sua posição de equilíbrio. Temos amplitude e temos então o nosso período. Existe também a frequência. Já sabemos que a frequência é o número de oscilações efetuadas por cada segundo e a sua unidade vem em hertz. Temos também o comprimento de onda, que é a distância entre dois pontos consecutivos no mesmo estado de vibração, e vem em metros. E temos também depois a velocidade de propagação, velocidade v, que é a distância percorrida pela onda por unidade de tempo, vem em metros por segundo. São as unidades do Sistema Internacional. Portanto, temos então aqui a frequência é o inverso do período, como vocês já estudaram no som. A luz e as grandezas características das ondas. A amplitude corresponde então ao valor máximo da grandeza elétrica ou magnética e está associada à intensidade de luz. Ora, quanto maior for o nosso afastamento da nossa posição de equilíbrio, vai ter maior amplitude, vai corresponder então à luz mais intensa com mais energia. Se for uma onda em que a nossa amplitude seja menor, vai corresponder a uma luz menos intensa, uma luz com menos energia. Relativamente agora ao nosso período. E aqui sim, se eu tiver um período mais curto ou um período mais longo, ou seja, o que é o nosso período? O tempo correspondente a uma oscilação completa. Este nosso período relaciona-se com a nossa frequência da onda luminosa. A frequência está associada ao tipo de luz. Uma onda com menor período, logo maior frequência, transporta mais energia, logo a luz é azul. Se a onda tiver um período maior, logo vai ter uma menor frequência, transporta menos energia, a luz então é uma luz vermelha. A frequência e o espectro eletromagnético. Os diferentes tipos de luz visível e não visível correspondem a radiações eletromagnéticas com frequências muito diferentes. O que é que nós tivemos a ver atrás então? Portanto, quanto maior for o nosso período, eu vou aqui, quanto maior for o nosso período aqui, menor é a energia que vai ser transportada por esta onda. Ou seja, existe mais número de vibrações por segundo. Maior energia nesta região dos raios da radiação ultravioleta, raios X e raios gamas, do que nas ondas de rádio dos microondas e da radiação infravermelha. Então, às ondas eletromagnéticas está associada uma energia que é diretamente proporcional ao número e à frequência dos seus fotões. Quanto maior a frequência, maior a energia. A identificação da gama de frequência, característica de cada tipo de onda eletromagnética, pode ser utilizada para determinar as diferentes ondas, dando origem então ao espectro eletromagnético. O que é o nosso espectro eletromagnético? Então, é o conjunto também de todas as radiações eletromagnéticas. Falando então das ondas de rádio e microondas, elas constituem uma luz não visível e têm baixa frequência. São utilizadas na transmissão de informação a longas distâncias. As ondas de rádio, emissões de rádio e televisão. Microondas, comunicações via satélite. Relativamente à luz infravermelha, constitui luz não visível e tem baixa frequência, permite o controle à distância de aparelhagem eletrónica. Se suficientemente intensa, tem grande poder de aquecimento, sendo por isso também designada por radiação térmica. Relativamente à luz visível, é a luz que os nossos olhos captam, permitindo ao cérebro humano interpretar o mundo que nos rodeia. Relativamente à luz ultravioleta, luz não visível de frequência elevada, alguma interatua fortemente com a matéria, destruindo micro-organismos vivos.
Utiliza-se na esterilização de material hospitalar, é responsável pelo escurecimento da pele exposta ao sol, contribui para a formação de vitamina D em excesso, provoca queimaduras da pele, envelhecimento da pele e cancro na pele. As radiações X e radiações gama constituem luz não visível, têm frequência muito elevada e elevado poder penetrante. Os raios X utilizam-se na medicina, em radiografias e nos aeroportos para a detecção de objetos metálicos. Os raios gamas utilizam-se em radioterapia na destruição de tumores malignos. Em excesso, pode provocar lesões permanentes e originar diferentes formas de cancro. E agora falando da velocidade da luz. Velocidade da luz, nós já vimos anteriormente, 300 milhões de metros por segundo, que é aproximadamente vácuo ou no ar é igual a 300 mil milhões de metros por segundo, que é bem maior que a velocidade da luz noutros meios materiais. Ora, temos aqui então esse exemplo, no vácuo 300 milhões, no ar 300 milhões, na água 226 milhões e no vidro 198 milhões de metros por segundo. Luz vermelha. Se for uma luz azul, 300 milhões no vácuo, 300 milhões no ar, na água 224 e no vidro 196 milhões de metros por segundo. A título de curiosidade, Albert Einstein, um físico que nasceu na Alemanha, defendeu a teoria de que o valor da velocidade da luz no vazio não podia ser ultrapassado. Einstein chegou à conclusão que, embora as radiações eletromagnéticas fossem diferentes, propagavam-se no vazio todas com a mesma velocidade. E não se esqueçam deste valor, velocidade de luz, quer no vazio, quer no ar, 300 mil km por segundo ou 300 milhões de metros por segundo. Para terminarmos aqui este capítulo da luz e ondas, é essencial então ficarmos a saber que o que é que foi dito? Que a luz visível e não visível é uma onda eletromagnética ou uma radiação eletromagnética. Existem diferenças e semelhanças entre a propagação das ondas mecânicas, como o som, e das ondas eletromagnéticas, como a luz. Ambas se propagam através de fenómenos ondulatórios e podem ser descritas por grandezas físicas semelhantes. Quais são essas grandezas? Período, frequência e velocidade de propagação. No entanto, os valores associados a estas grandezas são muito distintos. As frequências associadas à luz são, em geral, muito superiores às associadas ao som. E a luz pode se propagar no vazio à velocidade de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Enquanto o som e as outras ondas mecânicas não se propagam no vazio. Portanto, nós sabemos e já estamos que o som só se propaga nos meios materiais. Agora, deixo ficar aqui uma série de exercícios para que vocês possam realizar e colocar em prática os conteúdos que foram abordados nesta aula. Espero que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas e até uma próxima aula.